Estamos de volta com o Docto Entrevista Especial e hoje conversando sobre o assunto da tentativa de demolição do Cine Brasil. E quem está conosco aqui hoje é o Dr. Herman Rezende. Ele é promotor de justiça e responsável pela conservação do patrimônio histórico e cultural da cidade. Doutor, a gente estava conversando no primeiro bloco e naquela semana, na sexta-feira, o procurador municipal, geral do município, disse que para tombar, ele deu uma entrevista para nós, e disse que para tombar o prédio do Cine Brasil, a prefeitura teria que desapropriar o imóvel. E no caso, segundo esse advogado, a administração não teria condições de pagar pelo valor real do prédio para o proprietário. Isso é realmente necessário? É necessário fazer a compra desse imóvel, uma vez que ele está em processo de tombamento? Não há a menor necessidade de desapropriação do imóvel para realizar o tombamento. É perfeitamente possível, a gente tem vários exemplos no Brasil de tombamento de propriedades particulares. O tombamento, na verdade, é uma restrição à propriedade. Ele não tira a propriedade, de quem possui, mas delimita o que a pessoa pode fazer com aquela propriedade. Então, é um Instituto de Direito Administrativo, tem base no princípio da função social da propriedade, que é um princípio constitucional. Então, hoje em dia, a pessoa não pode fazer com a propriedade o que ela bem entender mais. Ela precisa utilizar a propriedade de forma que beneficie toda a sociedade. Então, no caso de um bem que tem valor de patrimônio histórico-cultural, esse bem é tombado, a pessoa pode utilizá-lo, mas de acordo com essas restrições que são impostas pelo poder público. Então, não tem qualquer relação entre tombamento e desapropriação. É perfeitamente possível o tombamento de uma propriedade privada e o dono pode utilizar desde que preserve essas características históricas e culturais. Então, a prefeitura não teria que arcar com qualquer custo em relação a isso. Bastaria que o prefeito, ao invés de determinar o arquivamento do processo, decretasse o tombamento, que já estaria concluído esse processo de tombamento, o bem já estaria tombado uma altura dessa. Pois é, e o prefeito arquivou esse processo de tombamento. Essa decisão é realmente válida, uma vez que esse procedimento já estava em trâmite? Não, tanto não é válida que ela já foi suspensa por decisão judicial. Se ela fosse válida, se ela tivesse parâmetros legais, não teria como o juiz determinar a suspensão dela. Então, a gente entende que, uma vez que o Conselho deliberou pelo tombamento do bem, o prefeito ele não tem a opção, não é um ato discricionário, ou seja, não é um ato da vontade do prefeito tombar ou não de acordo com os interesses dele. Se o Conselho determinou que aquele bem é um bem passivo de tombamento, a única coisa que o prefeito poderia fazer é arquivar se houvesse algum vício de legalidade, ou seja, se o ato do Conselho fosse ilegal, mas não por discricionariedade, não por vontade dele, não é opção dele tombar ou não o bem. Uma vez que há esse reconhecimento do valor histórico, ele deveria ter expedido o decreto de tombamento. Então, o Ministério Público entende que esse ato ele não é válido e tanto é que ele já foi suspenso. E para tirar até a dúvida de muitas pessoas, o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural, ele tem autonomia para isso, O prefeito não é superior à decisão do Conselho. Sim, o Conselho ele não é um órgão de consulta de assistência ao prefeito. Ele é um órgão deliberativo. Ele é criado e formado para isso. Então, é um órgão técnico que tem condição de analisar essas questões. Então, uma vez decidido, é o que eu falei, o prefeito, o município só poderia analisar questões de legalidade dessa decisão. Não pode ter a vontade de decidir se vai tomar uma providência, ou se vai arquivar, ou se vai determinar o tombamento. E o prédio, uma vez tombado, ele receberia recursos do Estado, algum recurso? E quem fiscalizaria, seria responsável por esses recursos, se eles houvessem? A princípio não recebe, não. A princípio o bem tombado é de responsabilidade do proprietário, que vai continuar utilizando o prédio, a não ser que houvesse uma instituição, uma fundação sem fins lucrativos,
que o governo, o Estado, reconhecesse como de utilidade pública, aí sim poderia receber verbas governamentais como qualquer outra fundação sem fins lucrativos. Por exemplo, se lá fosse montada uma fundação de cultura, uma fundação de educação e houvesse esse interesse público, essa utilidade pública, aí poderia receber esses recursos e os órgãos de fiscalização seriam os mesmos de qualquer recurso público. Então, teria Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público e assim por diante. Mas, a princípio, pelo tombamento em si, não. O proprietário continua responsável pelo bem e ele é que vai tomar todas as medidas de conservação, de restauração. E no caso de existir uma fundação que criasse ali, né, um centro de cultura, por exemplo, esse recurso viria e seria fiscalizado e serviria para a manutenção do espaço? Poderia, sim. Mas antes é necessário que o Estado, ou o município, ou o governo federal reconhecesse essa fundação como de utilidade pública. E agora a questão do proprietário. Cabe recurso do proprietário para continuar com a demolição do Cine Brasil, se ele tiver interesse de continuar essa demolição? Olha, na verdade, iniciou-se um processo um processo, como eu já disse, acessório, e vai ser iniciado um processo principal. Em todos os dois processos, o proprietário terá direito à defesa e ao contraditório. Então, ele vai ser citado, ele vai ter direito de entrar com a contestação, ele vai contratar o advogado dele para contestar esse pedido. Então, é possível, a princípio não seria nem um recurso, seria mesmo uma contestação. Recurso contra a decisão da liminar, cabe recurso também. Então, além dessa possibilidade de recurso do deferimento da liminar, ele ainda vai contestar a ação. Essa ação vai ter um julgamento. Desse julgamento, caberia recurso também. E na ação principal, a mesma coisa. Ele vai ter direito a contestar. Ao final dessa ação vai ter uma sentença e dessa sentença também cabe recurso. De todo ato judicial, a princípio, cabe recurso. Então, só que eu não acredito que essa situação vai mudar, uma vez que o bem já está reconhecido como de valor histórico e cultural. Então, nem o tombamento, aliás, ele pode contestar em relação ao tombamento, mas o senhor acredita que ele não Acredito que não teria sucesso, porque essa é uma questão técnica. Não é uma questão de discussão se é o caso de tombar, se não é. Se há uma perícia determinando que o bem tem valor histórico-cultural, o tombamento é consequência. Então, não é nem questão de opinião. Às vezes, muita gente fala, eu não concordo, eu concordo. No meu entendimento, no meu posicionamento, não é questão de opinião. É questão de analisar, porque quem tem formação, quem tem conhecimento técnico para dizer se é ou se não é. Na verdade, nem eu tenho conhecimento técnico para isso. Eu trabalhei com um laudo que existia no processo de uma historiadora. Eu não sou formado em história, eu não sou formado nessa área. Então, não acredito que seja questão de opinião, é questão técnica que deve ser analisado por um órgão técnico, por isso o pedido de perícia para o IEFA, e com base nessa perícia, a perícia determinando esse valor, eu não acredito na possibilidade do não tombamento. Seguindo, correndo tudo da maneira como está acontecendo, e esse prédio sendo tombado, o proprietário ele perde alguma coisa quando o bem dele é tombado, ele, como patrimônio histórico, ele pode continuar utilizando daquele imóvel, porque algumas pessoas não entendem essa questão do tombamento e acreditam que o proprietário ele acaba perdendo sua utilização, enfim, comercial, para ter lucro naquele imóvel. E então, por conta disso, muita gente não entende esse tombamento e é contra o tombamento. O proprietário, o imóvel pode ser utilizado? Sim, como eu falei, a questão do tombamento é uma restrição ao direito de propriedade. Então, o proprietário ele pode utilizar o bem normalmente, desde que ele não altere as características que o tornam relevantes historicamente e culturalmente. Então, há uma restrição ao direito de propriedade, ele não pode usar a propriedade livremente como outra propriedade privada qualquer. Mas, por outro lado, ele pode sim utilizar, ele pode ali montar uma galeria de lojas,
ele pode fazer até um shopping, desde que aprovado pelo IEFA o projeto e o projeto não altere a estrutura que é necessária para a conservação do patrimônio histórico-cultural. Então, o que tem que haver num bem tombado é essa conciliação da preservação do patrimônio histórico com a utilização do bem. É claro que o Ministério Público não quer que o bem permaneça como está, ou seja, inutilizado, sem qualquer relevância para a comunidade. A intenção é realmente que ele seja utilizado da melhor forma possível e que traga mais benefícios para a comunidade. Então, eu não acredito que essa situação vai perdurar, porque, no meu entendimento, o proprietário estava aguardando essa decisão, porque se não fosse tombado, ele iria modificar completamente o prédio, mas uma vez que o prédio está tombado, ele tem ciência de que ele não poderá modificar, deixar o prédio parado é prejuízo para ele também. Claro. Então, quando ele estiver nessa situação de que ele terá que trabalhar com o bem tombado, ou seja, ele terá que preservar o patrimônio histórico, mas que ele pode utilizar aquele bem ali para várias coisas, então eu acredito que ele fará essa utilização. Mas o tombamento interno do prédio, ele não restringe um pouco essa utilização do proprietário? Pois é, quem delimita isso é o IEFA. Então, o proprietário faz um projeto de utilização e esse projeto é utilizado. Não quer dizer que aquilo ali é um cinema, que vai ser um cinema para sempre. Entendeu? É perfeitamente possível fazer modificações, preservando o patrimônio histórico e dando uma utilidade ao bem. Então, nós estamos encerrando o programa Docto Entrevista Especial. Nós agradecemos a sua presença, que foi esclarecedora, né, sobre esse assunto da tentativa da demolição do Cine Brasil. E outras notícias durante essa semana, nós entramos no Docto Acontece para informar você de casa sobre esse assunto. Lembrando que a Doctum TV está reprisando Nossa Cidade, que conta a história do Cine Brasil, e também apresentando um programa, o programa Tá Ligado, com um debate de estudantes, né, sobre esse assunto, em frente ao Cine Brasil também, sobre esse assunto. E a gente se vê durante essa semana. Até mais!